estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fabrícia e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o programa Linhas do Conhecimento. A partir de agora, nós teremos uma série de videoaulas que vão trazer informações sobre diferentes espaços da nossa cidade. Mas antes da gente começar, vocês sabem da importância de fazermos a higienização das mãos, não é? Vocês sabem da importância de respeitarmos as medidas sanitárias neste momento. Então, eu vou fazer a minha higiene aqui com álcool gel e já vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a higienização das mãos aí na casa de vocês também. Aproveitem esse tempo para separar alguns materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. A ideia é ter um caderno, um lápis, uma caneta, uma folha e se você tiver aí à disposição algum recurso tecnológico como um smartphone, um tablet ou computador, pode ficar à vontade também. A ideia é ter algum recurso para que vocês possam anotar informações que vocês acharem importantes ao longo da nossa videoaula. É bem importante esse processo de anotar porque isso funciona como uma memória auxiliar, para que a gente possa consultar isso posteriormente e ampliar o nosso conhecimento. Então, vou dar um tempinho para que vocês possam se organizar.
Selecionaram os materiais? Então, vamos continuar. Como eu falei para vocês, a partir de agora nós teremos uma série de videoaulas que vão abordar as propostas do programa Linhas do Conhecimento. Esse programa que trabalha com práticas de exploração da cidade por meio de propostas lúdicas, de ampliação cultural e de aulas de campo. Provavelmente você já ouviu falar sobre as propostas do programa Linhas do Conhecimento lá na sua escola. Talvez você já tenha até participado de alguma aula de campo conosco. Mas agora, devido às medidas sanitárias, nós estamos trazendo as propostas aqui para as videoaulas, para que possamos continuar ampliando o nosso conhecimento sobre a cidade e trazendo mais informações para vocês. Então, o programa Linhas do Conhecimento ele está embasado nesses 3 pilares aqui, ó: conhecer, amar e cuidar. Então, a ideia é explorar, é conhecer diferentes espaços da cidade, para que a gente possa desenvolver também esse sentimento de pertença, para nos sentirmos responsáveis e pertencentes àquele espaço. Desenvolver e educar o nosso olhar para observar o que tem de belo na nossa cidade. E aí sim, podermos ser protagonistas nesse cuidado pelo espaço da nossa cidade. A ideia é que a gente conheça diferentes espaços e não só pontos turísticos da cidade de Curitiba, mas o programa Linhas do Conhecimento ele trabalha também com aulas de campo locais, para que a gente possa observar o que tem no entorno da nossa escola, o que tem no entorno do nosso bairro e que precisa ser admirado e conhecido. A proposta é que Curitiba é uma cidade educadora, que a gente possa ampliar os espaços de ensino e aprendizagem para além da sala de aula, para além dos conteúdos que a gente tem na escola, conhecendo esses diferentes espaços da nossa cidade. Mas e você? Você conhece Curitiba? Você conhece os bairros da cidade, os pontos turísticos? Sabe o que tem aí ao redor da sua casa, da sua escola, no seu bairro? Para isso, eu preparei aqui para vocês um quiz curitibano. Eu vou mostrar uma série de imagens e a ideia é que vocês consigam observar e possam identificar onde fica esse local, qual que é o nome desse monumento, dessa obra de arte que vai aparecer, ou mesmo em qual região da cidade ela está localizada. Vamos lá? Vamos lá então. Primeira imagem do nosso quiz. Olha só. Você conhece? Já viu esse local? Sabe onde fica? Anote aí que ao final a gente vai conferir todas elas. Próxima imagem. Anote aí número 2. Mais uma bela escultura da nossa cidade. Você conhece? Sabe onde fica?
Imagem número 3. Agora nós temos um painel. Uma dica, está localizado numa região bastante movimentada da nossa cidade. Penúltima imagem do nosso quiz de hoje. Observem bem e tentem identificar onde ela está. Vamos então para a última imagem do nosso quiz de hoje. E olha só, esse local aqui tem relação com a proposta pedagógica da videoaula que a gente já vai assistir. Agora vamos conferir quantos espaços você conseguiu identificar. Olha só, a primeira imagem. Você conseguiu observar que aquele recorte ali era, na verdade, os anjos lá da Fonte de Jerusalém? Uma escultura em bronze feita por Lis Buzzi. Os 3 anjos simbolizam as 3 religiões monoteístas da cidade de Jerusalém: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essa fonte foi construída em homenagem aos 3.000 anos da cidade de Jerusalém. Ela está localizada ali no final da Avenida 7 de Setembro, quase o cruzamento ali com a Rua Mário Tourinho. Próxima imagem, número 2. Aqui nós temos uma escultura em bronze de Ergo Stenzel. Ela é intitulada Água para o Morro e está localizada na Fonte Maria Lata d'Água, na Praça Generoso Marques, atrás ali do Paço Municipal. Vamos agora conferir a imagem número 3 do nosso quiz. Temos aqui um painel em azulejos que conta a história da emancipação política do Paraná. Essa obra é do artista Poti Lazarotto e está localizada na Praça 19 de Dezembro. Imagem número 4. Você conseguiu identificar? Essa é a obra Cavalo Bailarino, uma escultura em ferro e cerâmica feita pelo artista Ricardo Todi. Essa obra ela está localizada na janela do Memorial de Curitiba, ali no Largo da Ordem. E a nossa última imagem do quiz. Olha só,
Essa daqui é a antiga Estação Ferroviária de Curitiba. Hoje, nesse espaço, nós temos um conhecido shopping da cidade, o Shopping Estação. Mas a gente selecionou essa imagem aqui justamente porque ela tem relação com a proposta pedagógica que nós vamos ver hoje. Eu vou convidar agora as minhas colegas, professora Cristiane e Cristiane, que vão contar pra gente um pouquinho sobre a construção da linha férrea, na aula intitulada Nos Trilhos do Conhecimento. Olá, pessoal! Como vocês têm passado? Estão gostando das aulas do programa Linhas do Conhecimento? Hoje nós estamos aqui novamente para levar vocês para alguns espaços de Curitiba e hoje além. Os nossos nomes são iguais, mas nem tanto. Isso mesmo. E agora, né, que nós já apresentamos, somos as professoras Cristianes, né? Nós vamos dar um tempinho para vocês buscarem os materiais de vocês para as anotações da aula de hoje. Vai lá, busque seu caderno, seu lápis, sua borracha. Se você não tiver caderno, pode ser a folha sulfite, que nós te esperamos aqui. A nossa aula de hoje vai falar sobre os trens e os trilhos que ajudaram no transporte das riquezas de Curitiba até o litoral. Isso mesmo. Por isso, a aula se chama Nos Trilhos do Conhecimento. Anote aí todas as informações que nós te esperamos aqui. Bom, vamos lá, né, professora? Para falar sobre os trilhos e os trens, nós primeiro precisamos saber por que Curitiba precisou deles e precisamos falar um pouquinho sobre a Curitiba de antigamente e o que era produzido aqui. É verdade, professora. Desde a metade do século XVI, a erva mate era a atividade econômica mais importante nas terras do Paraná. Essa atividade impulsionou o crescimento da cidade de Curitiba. Mas a importância dos engenhos para o beneficiamento só começou no século XIX. Então, beneficiamento é quando a gente trabalha o material, a erva mate, transforma a erva mate no produto. Isso mesmo. Nessa época, até meados, né, a metade dos anos 1800, a erva mate, ou como ela era conhecida, o ouro verde, né, de tão importante que ela era produzida aqui, mas era levada para ser melhorada em Paranaguá. E você sabe como esse transporte era feito, professora Cris? Sei sim, professora. Eram transportadas em sacas, no lombo de mulas, que atravessavam a Serra do Mar pela Estrada da Graciosa. E você viu o tamanho das sacas? Muito grande, não é, professora? Será que era pesado? Olhe, o homem está em pé, né? Pelo jeito, eu acho que como eram só folhas, não eram muito pesadas. Só que eram enormes. Eram enormes e elas eram muito difíceis. E como você disse, elas eram transportadas pelo Caminho da Graciosa, que era um caminho muito usado pelos índios que moravam no litoral. Eles usavam quando eles subiam aqui para Curitiba para buscar pinhão, que era um alimento que eles usavam muito. E esse caminho também foi usado pelos jesuítas. Mais tarde, os irmãos Rebouças, vendo a importância dessa estrada para transpor, né, aqui o caminho daqui de Curitiba para o litoral, eles resolveram ampliá-la, né,
melhorá-la para transportar a madeira e a erva mate até o litoral, até os portos que tinham lá. Irmãos Rebouças, professora Cris, são aqueles mesmos que idealizaram o projeto da rede ferroviária? Exatamente. Os irmãos baianos André e Antônio Rebouças foram engenheiros negros, educados nas melhores escolas e com experiência no exterior, que viveram em plena época da escravidão e marcaram os seus nomes na história brasileira e do Paraná. Nessa foto aqui, a gente consegue mostrar para vocês uma carroça passando pela Estrada da Graciosa. Estão vendo? E esses jovens engenheiros tinham experiência com construção de estrada de ferro e haviam percebido que tinha um potencial enorme em construir uma estrada de ferro que ligasse Curitiba ao litoral paranaense. Exatamente. E exatamente por eles conhecerem bem o caminho, né, da Graciosa e conhecerem bem a serra, eles decidiram fazer a estrada de ferro. Para isso, o que eles pensaram? A gente precisa pedir uma concessão, né? E é muito importante dizer que para a realização dessa obra, nenhuma empresa queria aceitar esse desafio, porque tinha os problemas das montanhas, a serra, o terreno muito alagadiço, as inundações, mas os irmãos Rebouças pensaram, não vamos desistir, vamos assumir esse desafio. Exatamente. Desde 1856 já existia um plano, né? Mas ninguém queria, nenhuma empresa se propunha a fazer, só os irmãos Rebouças. Então, eles foram até o imperador Dom Pedro II para pedir a concessão dessa estrada de ferro. Em 1870, o imperador aprovou. Só que essa concessão não agradou os parnanguaras. O Visconde de Nácar e a família Correia foram politicamente, influenciaram a mudança do trajeto da ferrovia. Ela não iria mais sair de Antonina, e sim de Paranaguá, ou seja, o quilômetro zero da ferrovia começava em Paranaguá. Exatamente. Nessa época, o que acontecia, né? Eles decidiram assim, o que foi alegado? Que a baía do Porto de Paranaguá era muito maior do que a baía do Porto de Antonina. E o quilômetro zero, então, ficou para o Porto de Paranaguá. E assim foi dado início à maior obra de engenharia que o Brasil viu, a Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba. Mas, infelizmente, a história dos irmãos Rebouças meio que acaba por ali, porque o Antônio Rebouças e os sócios que ele tinham, né, o Antônio Monteiro Tourinho e Maurício Schwartz, tiveram pouco tempo para captar dinheiro. E o tempo que eles tiveram para concessão acabou e eles tiveram que passar a obra para outros engenheiros. E em 1875, novos sócios assumiram essa responsabilidade, mas também sentiram dificuldade e cederam os direitos da revitalização e da construção da ferrovia para uma companhia belga que tinha os seus escritórios na França. Isso, essa transferência, olha, vocês lembram lá? Tudo já tinha começado em 1870 com os irmãos Rebouças, né? Em 79 que essa companhia vai assumir. O nome dessa companhia, agora eu vou gastar meu francês, tá? Me perdoem se eu falar um pouquinho errado. A Compagnie Générale de Chemin de Fer Brésilien, recebeu um prazo de 5 meses do Dom Pedro II para começar a obra. Então, em 5 de junho de 1880, com a presença do imperador Dom Pedro II, as obras foram iniciadas oficialmente. E aí não aconteceram mais interrupções. A direção da obra ficou a cargo do engenheiro italiano Antônio Ferrucci e de vários engenheiros brasileiros, incluindo alguns paranaenses. Mas um dos pedidos dos irmãos Rebouças, feitos ao imperador, é que nesta obra não tivesse mão de obra escrava. Exatamente. Então, dessa maneira, milhares de trabalhadores paranaenses, colonos e imigrantes foram contratados para a realização dessa atividade. Que bacana, né? Os irmãos Rebouças, eles
eles gostavam muito, assim, eles trabalharam muito em prol da libertação, né, dos escravos também. A obra foi dividida em 3 sessões e em 5 de outubro de 1881, exatamente um ano depois desse início, um trem já partia de Paranaguá até Morretes, essa primeira sessão, né? Inaugurando a primeira sessão da ferrovia. Embora essa parte da sessão fosse a mais fácil, ainda assim tinha muitas dificuldades. Terrenos alagadiços, inundações e a parte mais difícil ainda estava por vir. É verdade. Apesar da terceira sessão, então, ó, como a gente disse, ela foi dividida em 3 sessões, né? A primeira já estava pronta. E a terceira sessão ia de Roça Nova até Curitiba. Também era uma sessão tranquila. A segunda sessão é que ia de Morretes até Roça Nova, se mostrava um desafio, porque ela exigia a transposição da Serra do Mar com as montanhas e desfiladeiros. Foi nesse ponto que o engenheiro Antônio Ferrucci achou missão impossível. Tan, 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 tan. O João Teixeira, quando ele assumiu, ele viu que tinham 4.000, mas ele percebeu assim, 4.000 trabalhando, mas não 4.000 o tempo inteiro. Por quê? Porque na Serra do Mar, doenças como o tifo, como a malária, cobra, animais selvagens, a floresta muito densa. A floresta densa, chuvas, acidentes por conta dos desfiladeiros da serra. Então, o que ele fez? Ele contratou mais 6.000. E assim, a obra ficou com 10.000 homens se revezando no trabalho. E lembre-se, em plena época da escravidão, eram todos funcionários contratados. Exatamente. E quando nesse ano, em 1883, a obra passava pela parte mais difícil dela. Imaginem, pás, picaretas, explosivos. Aqueles homens às vezes alcançavam só 30 centímetros durante um dia para mexer na ferrovia, para avançar durante a montanha. Era escavando a puro granito, né, professora Cris? E nessa época foi estipulado um novo prazo que a ferrovia deveria terminar, em 30 de junho de 1884. O leito, isto é, o caminho por onde o trem percorria, na segunda e na terceira sessão, já estava todo preparado. Mas havia um grande desafio ainda pela frente, né? Que era levar os trilhos. Vocês reparem aqui agora nessas fotos aqui, ó, como que é difícil. O leito, ele estava preparado, mas como que os homens iam chegar se não tinha um caminho? Ó, aqui é montanha, aqui é desfiladeiro, aqui é montanha, aqui é desfiladeiro. Não tinha. O trabalho deles era braçal. Eles tinham que carregar o tanto trilho quanto dormente, que é aquela madeira, né, que ia debaixo dos trilhos, nos braços. Então, para eles ficava muito difícil. E o desafio mais difícil de todos que eles tinham pela frente era a ponte sobre o Rio São João. O Rio São João ficava em um desfiladeiro de 118 metros de largura por 58 metros de altura, o que equivale a um prédio de 24 andares. Então, o Teixeira Soares concentrou todos os seus esforços nessa obra. Foram mais de 500 toneladas de ferro. Muito trabalho, totalmente braçal, no meio de muita chuva. Com esse trabalho vencido, em junho de 1884, o viaduto ficou pronto. E assim, a primeira locomotiva a vapor atravessou os seus trilhos. Exatamente. Em outubro, o trem conseguiu fazer a primeira viagem lá de Paranaguá até Piraquara. Conseguiu vencer quase a ferrovia inteira. E depois, em dezembro, ele chegou até Curitiba. Mas essa não foi a viagem oficial inaugural. Verdade. A viagem inaugural oficial só foi realizada em 2 de fevereiro de 1885, com a presença de várias autoridades de vários países e jornalistas do mundo inteiro,
pois era uma obra grandiosa, espetacular, que ultrapassou vários desafios. Vocês conseguem imaginar como era espetacular para a época? Foram construídos 13 túneis, 30 pontes e vários viadutos, como a Ponte São João, que a gente já falou, e o viaduto do Carvalho, né? Que é um dos grandes cartões postais da ferrovia, conhecidos até hoje, e que recebeu esse nome em homenagem ao então governador da província, Carlos de Carvalho. Pois é, finalmente o litoral e o Primeiro Planalto estavam ligados por uma obra. A linha férrea tinha 110 quilômetros de extensão, com 420 obras de engenharia. E graças a essa obra que o desenvolvimento de Curitiba foi impulsionado. Os primeiros vagões com erva mate e madeira tinham uma capacidade de 6 toneladas. Depois, com o fim e o término do ciclo da erva mate, surgiram outros ciclos, o ciclo do café e o da soja. Isso, e a ferrovia ela foi tão bem construída que hoje cada vagão pode carregar até 90, 100 toneladas. Nós vamos mostrar umas fotos atuais para vocês da ferrovia, tá? Então, olha só, aqui é o viaduto do Carvalho, como a gente tinha visto na foto anterior, é o mesmo viaduto, que é um cartão postal, como eu tinha dito antes, né? Que é super bacana, é o lugar onde que as pessoas têm a sensação de estar flutuando no ar, né? E aqui a ponte sobre o Rio São João, né? Com o trem da LL passando. E toda essa história você consegue ver no Museu Ferroviário. Exatamente. O Museu Ferroviário se encontra na estação ferroviária, era a antiga estação ferroviária de Curitiba, que foi desativada nos anos 70, não é, professora? Isso mesmo. O prédio, que a gente consegue ver aqui nessa foto de 1885, foi tombado em 1973 e foi reaberto em 1984. Ele fica dentro do Shopping Estação. Ó, essa foto é uma foto nova, né, de 2020. Todas essas fotos antigas que a gente mostrou para vocês, elas foram tiradas pelo fotógrafo oficial do imperador Dom Pedro II, entre os anos de 1880 e 1885. Ele veio para cá especialmente para registrar todo esse processo da construção da ferrovia, tá? Agora são fotos novas tiradas para vocês. É verdade, é muito bacana. Quando a gente caminha pelo shopping em direção ao museu, a primeira visão que você tem é de uma locomotiva a vapor, a Maria Fumaça. Isso, aqui o Shopping Estação, né? E aqui a Maria Fumaça. E quando a gente vai entrando nessa Maria Fumaça, quando a gente entra num vagão, no lado esquerdo a gente vê uma biblioteca com os livros e objetos da antiga ferrovia, e no lado direito a gente vê tem um cinema. E é nesse cinema que a gente pode fazer um passeio virtual pela Serra do Mar. O filme passa à frente do vagão e nas laterais na janela. Vamos assistir esse filme, um pedacinho? Vamos lá! Olá pessoal, meu nome é Rodolfo e eu sou maquinista desse trem. Na verdade eu sou o condutor. Eu sou o chefe do trem e fui convidado a receber cada um de vocês e mostrar as maravilhas da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Sabiam que antes era o shopping, aqui era uma estação de trens? É, por isso o nome, Shopping Estação, estação de trens. Entenderam? Olha lá, o pessoal do trem ao lado partindo. Boa viagem, amigos, vamos lá, aproveitem, se divirtam ao máximo. É, estão partindo. Se eles estão partindo, quer dizer que é a nossa hora também. Ah, meu chineque, estamos atrasados, vamos nessa. Bom, mas antes, apertem os cintos. Vamos nessa. Brincadeira, gente, não tem cinto. Mas vou contar um segredinho. Esse trem faz muito mais do que apenas andar sobre trilhos. Então, é a nossa hora. Todos a bordo! Vamos partir!
paradinha, sabe? Muito bem, vamos nessa. Esse trem é capaz de viajar pelo tempo e espaço. Tem mais de 10 mil capivaras de potência. É movido a pinhão, pirogue e bala de banana. Eu amo bala de banana. Durante o passeio, vocês verão algumas atrações. Desse lado. Do outro lado. Portanto, eu preciso que vocês não saiam dos seus lugares e olhem para todas as janelas. Tudo bem? E segure-se. Tem um trem vindo na nossa direção. Me espere, tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Eu tô subindo. Voltamos. Tá tudo bem. Deixa eu ar, respirar. Tá tudo bem com vocês aí? Muito bem. Capivara que dorme, a onda leva. Olha só pra gente. Voltamos 100 anos no tempo. E essa região era praticamente vazia. E depois que veio a estação, a cidade se transformou. Era o ponto de encontro de todo mundo. Onde chegavam as autoridades, pessoas famosas. E onde as pessoas se despediam dos soldados que iam pra guerra. A ferrovia é um marco na história do Paraná. Na vida de muitas gerações de pessoas. Mas por que vocês acham que foi construída a ferrovia? Só pro pessoal passear? Pra se encontrar com a criançada, os guri, os meninos, os moleques, os brothers, todo mundo? Não. Foi pra transportar riquezas. O ouro verde. Ouro do Paraná. Vocês sabem o que é? Olha o túnel! Muito antes do chimarrão, a erva mate já era bem conhecida pelos índios. O mate é um verdadeiro tônico revigorante para suportar o frio da região. Logo, a erva se transformou em produto de exportação e foi muito importante para a economia da região. É embalada em barris de madeira que recebia um maravilhoso rótulo na tampa. Verdadeiras obras de arte. A erva mate é um dos símbolos do estado do Paraná, representada com um raminho na bandeira e no brasão do estado. Há um tempo atrás, aqui era só mato. E mate, primeiro, essas árvores altas aí são as araucárias, o pinheiro do Paraná. Contemplem essa maravilha. Olha só, uma galha azul. Ai, que coisa mais fofa. Eu acho que vocês não sabem, mas foram as galhas azuis que implantaram a maioria das araucárias. Elas carregavam as sementes no bico e às vezes enterravam as matas um lanchinho depois. Então já sabem, muitas árvores nasceram. E aí, pessoal, viram o condutor virtual? Que bacana? Então, ele vai contando, né, toda essa história que a gente contou da ferrovia, a história, né, da erva mate e mostrando as belezas. Ele faz até uma viagenzinha ali pelo Pico do Marumbi, tá? Neste museu também podemos encontrar diferentes objetos, como por exemplo, o sino usado na estação, objetos de cozinha dos antigos vagões de luxo e maquetes com a réplica dos diferentes pontos da ferrovia. Exatamente. Além disso, alguns ambientes da antiga ferrovia foram reproduzidos na entrada ali do museu, como a antiga bilheteria e a sala de administração. E aí temos uma foto em homenagem ao imperador Dom Pedro II, ao engenheiro Antônio Rebouças e ao engenheiro Teixeira Soares, que na frente encontra-se a baronesa, a primeira locomotiva a vapor. O nome dado para a primeira locomotiva, que legal, né? Que foi muito importante na ferrovia, que ela recebeu inúmeros visitantes. É verdade. Como, por exemplo, Getúlio Vargas e Alberto Santos Dumont. Santos Dumont foi o pai da aviação. Vocês viram como foi importante a chegada da ferrovia e quantas coisas a estrada de ferro nos proporcionou? Agora nós temos uma proposta de atividade para vocês. É verdade. Lá exposta no Museu Ferroviário
tem uma caixa do tempo. Vocês sabem o que é isso? Uma caixa ou uma cápsula do tempo, como é chamada hoje em dia, é uma caixa onde as pessoas depositam objetos, documentos da época importantes que vão ser abertos depois de um longo tempo. Exatamente. E nós trouxemos uma foto aí para vocês verem a caixa do tempo que está lá no Museu Ferroviário. Isso, deem uma olhadinha. No início da construção do primeiro trecho da ferrovia, foi depositada pelo Dom Pedro II. Vocês lembram que a gente contou que ele veio, né, para a inauguração da construção? Então, ele depositou embaixo da pedra fundamental, lá no dia 5 de junho de 1880, essa primeira caixa. E o que ele colocou dentro dela? Ele colocou moedas, né, da época dele, ele colocou os jornais do dia e ele colocou uma cópia da ata da fundação. Dentro dessa caixa, selou tudo e fechou lá. E essa caixa foi substituída por outra por um oficial representante da rede ferroviária, quando a ferrovia completou 50 anos. Exatamente. Que aconteceu no dia 5 de fevereiro de 1935. Isso. Depois, essa caixa foi, no centenário, substituída em 1985. Então, é essa daqui, ó. Essa é a caixa dos 50 anos, que foi tirada e foi substituída por outra, tá? Que só vai ser aberta no ano de 2035, daqui 15 anos. E por isso, a proposta de atividade para vocês é construir uma caixa, uma cápsula do tempo. Vamos assistir o vídeo ensinando como se faz? Vamos construir uma cápsula do tempo. Você irá utilizar os seguintes materiais: folhas de sulfite, canetinhas, lápis de cor, tesoura, régua e fita adesiva. Você poderá também utilizar os materiais que você tem em casa. Como sugestão, indicamos uma garrafa PET, 2 rolinhos de papel higiênico ou uma caixa encapada. Após construir a sua cápsula do tempo, você irá escolher uma notícia referente ao dia de hoje, que te lembre algo bom, positivo, e outra notícia que te transmita algo triste, negativo. Poderá registrar sua atividade por meio de desenho, palavras, frases ou um pequeno texto. A minha notícia positiva escolhida foi do lixo para as paredes. O professor Ivan, do Instituto Federal do Paraná de Umuarama, transforma as tampinhas de garrafa PET em painéis de personagens. O processo de montagem não é difícil, mas leva tempo e não utiliza tinta e nem cola. O processo recebeu o nome de ressignificar. A minha notícia triste e negativa escolhida foi um acidente. De acordo com o telejornal local, aconteceu na cidade de Ponta Grossa um acidente envolvendo um trem e um carro. O acidente gerou 2 vítimas fatais. Lembre-se, pessoal, essa atividade leva um tempo para finalizá-la, então você pode realizar após o término da nossa aula. Então, o que vocês acharam dessa atividade? Muito bacana, não é? Eu gostei bastante. E não esqueçam de levar a cápsula do tempo com vocês para a escola quando vocês voltarem para as aulas, tá? Então, uma ideia, nós esperamos que tenham gostado e até a próxima, né? Tchau!